Olá, hoje eu vim aqui falar um pouquinho, contribuir para o CRN 4 Consciência, a convite da Fernanda Vaz, que é a coordenadora do projeto na gestão do CRN 4 atual. Enfim, recebi esse convite com muito prazer, apesar de saber do grande desafio que é falar nesse momento, né, de tantas mudanças e de tantas adaptações sobre atendimento não presencial. Mas ela me pediu para trazer uma contribuição que faz muito sentido aí pela minha formação acadêmica e pela minha experiência, focada no comportamento alimentar. Então, a proposta aqui, a ideia é complementar a apresentação que ela fez, como realizar o atendimento não presencial através de um olhar comportamental. Primeiro eu vou me apresentar rapidamente. Então, eu sou Ana Carolina Rego, estou como conselheira diretora da gestão atual do CRN 4, da gestão de 2019 e 2022. Sou a coordenadora de comunicação também do CRN 4. Sou nutricionista formada pela Universidade Federal do Rio. Tenho doutorado em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio, com ênfase em neurociência, e aí por isso também a minha grande afinidade pelo comportamento alimentar. Sou pós-graduada em nutrição clínica e em comportamento alimentar e tenho um projeto que eu idealizei que se chama Além do Comer, nas redes sociais, onde eu falo, né, sobre essa minha prática em relação ao comportamento alimentar. Surgiram muitas dúvidas e muitas questões, né, a gente vem recebendo no CRN 4 e, enfim, todos os regionais, né, todos os profissionais vêm relatando aí algumas dificuldades e algumas dúvidas em relação a como fazer a avaliação nutricional por meio não presencial. Então, foi a partir disso, né, que o CRN 4 Consciência e a Fernanda, como coordenadora, pensou em trazer esse conteúdo para a gente poder ajudar e dar um direcionamento aos profissionais a partir do direcionamento vindo do CFN. Então, se a gente pensar, né, eu queria trazer aqui um pouquinho, né, de um olhar um pouco crítico, mais crítico em relação ao que é saúde. Nós, profissionais de saúde, precisamos ter essa visão mais ampla sobre processos de saúde. A Organização Mundial de Saúde traz lá desde 1946 que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, acho que isso é muito importante da gente ter isso bem claro, para a gente entender que a gente precisa promover saúde, e saúde se enquadra em saúde física, mental e social. No caso, a nossa saúde social nesse momento está bastante debilitada devido ao isolamento social, né? Então, a gente precisa focar na nossa saúde mental, principalmente, e na nossa saúde física, né? Adaptando aí as nossas propostas, flexibilizando, tendo um olhar mais acolhedor e empático aos pacientes, né? Eu acho que isso é um grande convite para a gente começar a praticar, né? Quem ainda tem dificuldade aí de olhar, né, para a saúde com essa visão um pouco mais ampla, poder começar né, eu acho que é um grande convite para começar a desenvolver essa visão, né? E aí, se a gente olhar para a avaliação do estado nutricional de acordo com a resolução 600 do CFN, ela diz que é a análise de dados diretos, como então dados fisiológicos, né, o histórico fisiológico, clínicos, bioquímicos, antropométricos, outros métodos que possam ser reconhecidos pelo sistema CFN e CRN, históricos de doenças pré-existentes, enfim. Então, tem vários dados aí, né, diretos que podem ser relatados pelo paciente, que ele pode nos enviar, e aí a gente pode ir acompanhando esses parâmetros. E tem dados indiretos, como consumo alimentar, né, e aí podem vir registros alimentares, diários alimentares, enfim, existem diversas formas da gente acompanhar esse consumo alimentar, condições socioeconômicas, disponibilidade de alimentos. Então, tem várias questões aí indiretas que a gente também pode analisar e ajudar nesse processo de promoção de saúde. Se a gente pensar, então, nas fases do acompanhamento, né? Então, a avaliação nutricional é o início aí de todo esse processo. Nesse momento, de forma não presencial, a antropometria, como a Fernanda já tinha falado, não será uma opção, né? Então, nesse momento, a gente não tem nenhuma opção validada
para ser feita a antropometria, né, para orientação da antropometria à distância. Eu sei que alguns profissionais têm tentado se adaptar de alguma forma, se a antropometria é algo fundamental no seu, né, na sua proposta de trabalho, mas nesse momento não existe ainda nenhuma forma que seja validada para a gente usar. É um grande convite para a gente repensar esse lugar central que a antropometria muitas vezes é dada a antropometria na nossa prática, mas que não precisa ser. Né? Eu acho que no vídeo da Fernanda ela traz muito uma questão importante da gente poder inovar, né? E trazer um novo olhar para a nossa prática no acompanhamento, que eu chamo de aconselhamento nutricional, ampliando, né, a visão do que a gente aprende na faculdade. Então, como fazer a avaliação nutricional por esse meio não presencial? E aí eu trouxe alguns pontos aqui que eu acho que podem ajudar da gente tornar o nosso vínculo com o paciente ainda mais potente, mais fortalecido, e aí sim ter uma avaliação nutricional mais fidedigna, mais real. Então, a primeira coisa, eu acho que é ter uma escuta terapêutica e ativa. O que é isso? Né? Tornar-se internamente disponível para ouvir o histórico do paciente, ouvir os relatos dele, possíveis queixas, sinais, sintomas. Né? Ele vai trazer muitas questões em relação à alimentação, pensamentos, crenças, regras, sentimentos. Né? Ele vai falar muito sobre a atitude alimentar dele, né? Essa relação com a comida. E se a gente tiver uma escuta mais aberta, mais ativa, a partir disso a gente consegue pegar muitas informações muito ricas, né? Para a gente poder usar ao longo das nossas orientações, né? Da nossa construção aí desse processo de acompanhamento nutricional com o paciente. Então, você pode demonstrar ao paciente que você está atento, né? Por meio de algumas respostas de escuta. Né? Eu trouxe aqui algumas delas, então, com alguns exemplos. Então, você pode resumir o que ele está te contando. Então, usar partes essenciais do que o paciente te relatou com as suas próprias palavras, para ele perceber que você está acompanhando, né? Que você está atento, querendo ouvir, né? Acompanhando a história dele. Um processo, então, de reflexão, né? Refletir o que ele está te falando. Então, devolver ao paciente o que ele falou. Uma das formas é, por exemplo, se ele está te relatando toda uma situação, você pode chegar e falar, por exemplo, me parece que não consumir fruta te deixa frustrado. Faz sentido para você? É isso que você está me dizendo? É isso que você sente? Né? Ou não, né? Eu acho que esse processo aí de troca, de reflexão do que ele está te contando, também é muito, muito interessante, é muito potente para essa relação. Processos de clarificação, então, de questionar logo após uma fala confusa do paciente, ou se ele não tem muita certeza, se ele está ali investigando aquela relação, né, ajudando ele a clarear o dado, a informação que ele está querendo te trazer. Então, por exemplo, você está dizendo que tem medo de comer fruta? É essa a sua percepção? Né? Então, se você não consome fruta, te deixa frustrado, e aí você está percebendo que nessa relação é difícil colocar isso na sua, né, na sua rotina, você tem medo, ele pode estar te relatando alguma situação, né, de infância, alguma situação aversiva, algum trauma, né? E aí você pode mostrar para ele que você está entendendo, por mais confuso que pareça dentro da cabeça dele, né? Ou mesmo ajudar ele a se organizar internamente, organizar as ideias. Então isso faz parte também de uma escuta terapêutica, né? Ajudar a reformular. Então, explorar significados, ampliar perspectivas. Por exemplo, um paciente que nunca comia fruta. Então, ele chegou com medo de consumir fruta por alguma questão e ele nunca consumia fruta. E aí ele gostaria, né, de consumir 2 a 3 porções de fruta por dia. Mas no momento ele consegue consumir uma fruta diariamente. Talvez para ele isso seja frustrante, porque ele ainda não conseguiu, né, alcançar a meta que ele se propôs. Mas é uma mudança que é importante do profissional validar, porque mostra que ele está no caminho, mostra que ele está atento ao processo em que ele está se propondo, né? E mostra que o profissional
tá atento a isso, tá validando o que ele está fazendo, né? Porque se a gente pensar em comportamento, os comportamentos eles nos acompanham normalmente uma vida inteira, né? E não é simples de mudar. Por mais que pareça disfuncional, né, e que tenha impacto na saúde, no peso, enfim, que impacte negativamente o indivíduo, a gente vai encontrando formas de se adaptar a esse comportamento. Então, fazer diferente demanda uma atenção, né, demanda uma dedicação. Então, qualquer passo, né, pequenos passos nesse percurso são muito importantes, porque demandam, sim, né, uma dedicação do paciente. Então, é importante que o profissional perceba e possa validar isso. Mas todos esses processos, eles só são possíveis se a gente tiver uma escuta atenta, aberta, né? Se a gente estiver internamente disponível para ouvir o que esse paciente está relatando. E aí, essa prática, né, essa escuta ativa, ela precisa ser praticada, né? Eu sinto muita falta na faculdade, né, na universidade, da gente praticar essa escuta ativa. Eu acho que agora a gente tem repensado isso, né, nas formações, mas eu acho que nós, profissionais que já estamos na ativa, a gente precisa estar atento a isso, ir praticando, ir buscando como estar mais aberto à história de cada um que nos procurou, né? Outra forma de também poder fazer uma boa avaliação nutricional por meio não presencial é através das perguntas com que a gente vai fazer, né? O nível de curiosidade que a gente tem para aquela história, né? Então, é muito importante para essa coleta de informações, formação de vínculo e para a própria motivação do paciente, né? Quanto mais vinculado, quanto melhor for essa relação terapêutica, melhor vai ser a sua avaliação nutricional, mais dados você vai conseguir coletar e de forma mais fidedigna. Então, fazer perguntas fechadas, elas são necessárias em alguns momentos e nos fornecem, né, informações específicas que muitas vezes são importantes. Então, quantas refeições você faz, né? Você gosta de fruta, sim ou não? É, enfim, qual é a frequência de atividade física? Enfim, dá para fazer diversas perguntas fechadas, né? Mas elas são bem pontuais e elas não abrem espaço para um diálogo, né? Elas fecham o diálogo. Ela te informa, né? Te dá uma informação e acabou, né? Então, o profissional limita ali a resposta, né? Já as perguntas abertas, elas abrem espaço para o paciente contar as suas experiências e percepções. E aí, quem vai limitar, né, o conteúdo dessa resposta é o paciente. Ele que vai escolher até onde ele vai te contar, né? E aí é lógico que você também pode ir, né, estimulando, e, enfim, e investigando a partir do que ele te trouxer, né? Mas no primeiro momento é ele que vai decidir até onde ele vai te contar. E aí, por exemplo, exemplos de perguntas abertas. O que você acha do número de refeições que você faz? Como é a sua relação com as frutas? Então, quando a gente pergunta o que, como, né, o que você acha, são formas da gente dar espaço e abrir espaço para esse diálogo, né? O paciente entende que você está atento, que você quer saber, né, que isso é importante para você. E aí ele se sente muitas vezes mais confortável de poder ali se expor, falar, né? Então, acho que também é uma prática, né? Muitas vezes a gente tem medo de fazer perguntas abertas porque a gente realmente não sabe quais vão ser as respostas, né? O que vai vir. Perguntas fechadas a gente tem mais controle, mas eu acho que é um grande exercício também, pessoal e profissional, né? A gente não ter o controle e a gente poder se abrir para essa experiência, né? Poder ser sensível ao que o paciente está falando, poder de fato apoiar os processos que ele está buscando e que ele sente necessidade ali de mudar, né? Então, eu acho que tanto a escuta quanto a nossa fala, a nossa investigação, né, para esse processo de avaliação nutricional, ela pode ser muito rica, né? A gente não precisa ter uma anamnese toda fechada, com, né, muitas perguntas fechadas, para a gente conseguir fazer uma boa avaliação nutricional, né? Ouvir a história das pessoas traz também muita informação, é muito rico. E aí, para isso, né, para essas principais, né, atividades, ações,
existem competências que são muito importantes para que se estabeleça essa boa comunicação com os pacientes. E essa boa comunicação, o que seria uma boa comunicação? Né? É ter uma comunicação que seja educativa, que seja ética, principalmente, que seja positiva, que a gente consiga trazer valores positivos para esse indivíduo, né, no sentido de promover saúde, e que seja inclusiva, né, que a gente não seja dirigido aí por estigmas, né, pelas representações sociais que a gente também está inserido, né, que a gente possa desenvolver um senso crítico e se colocar de fato como um promotor de saúde física e mental, né? E aí algumas competências importantes, né? Competências de comunicação interpessoal são fundamentais. Profissionais de saúde precisam gostar de trabalhar com pessoas, né? De ouvir histórias, de acolher pessoas. Senão a gente não consegue promover saúde. Então, nessas competências, né, é importante ter uma escuta, como a gente falou, uma escuta terapêutica e ativa, ser empático, ter assertividade, se colocar como parceiro, né, do paciente, numa relação horizontal. A gente não precisa se colocar numa relação vertical de detentor do saber para a gente ajudar essa pessoa a se motivar e a se engajar num processo de mudança de comportamento, né? A gente pode construir juntos, o profissional trazendo o seu conhecimento técnico e o paciente trazendo, né, sua experiência de vida, sua forma de ver o mundo. Isso é muito rico. A gente pode ajudar trazendo reforços positivos, né? Validando os processos. Ser curioso, então ter curiosidade sobre a história de cada um, sobre os processos de cada um. Isso é muito rico também. Competências, então, de comunicação não verbal. Então, a forma como a gente se porta também fala muito nessa nossa relação com o paciente, né? Então, os nossos gestos, posturas, as nossas expressões faciais podem representar muita coisa para quem está recebendo essa comunicação, por mais que ela seja não verbal. Então, a gente precisa estar atento também, né? Em como a gente está se portando ali, mesmo que seja através de uma tela, né? Isso eu acho que ainda precisa estar mais atento ainda para a gente poder se conectar, já que a conexão é difícil via uma câmera, né, de celular ou de computador. Então, para a gente se conectar, a gente precisa estar muito atento a esse tipo de comunicação. Outros valores profissionais, como respeito, passar confiança. A nossa autoimagem também fala muito sobre a nossa prática, sobre o que a gente acredita profissionalmente. Conhecer os nossos limites, né? E aí, se for o caso, encaminhar esse paciente, dizer que não sabe, que vai buscar, enfim, ser responsável, né, por essa relação, cuidar dessa relação terapêutica. Profissionalismo, então são valores muito importantes para que se estabeleça essa boa comunicação com o paciente. E habilidades de aconselhamento. Aconselhamento em saúde é uma área assim, muito importante para qualquer profissional da área de saúde, em que vise promoção de saúde. Então, escutativa, motivação, ter esse olhar para a recompensa, para o reforço positivo, para a construção de parceria, de colaboração, usar modelos psicossociais para mudança de comportamento, né? Falar sobre alimentação, sobre estilo de vida, é falar sobre mudança de comportamento, às vezes, de uma vida inteira. Então, a gente precisa, né, desenvolver algumas habilidades para entender sobre comportamento, né, sobre o fator social da alimentação. Isso tudo impacta muito na efetividade da nossa orientação, da nossa prescrição dietética, né? E aí, por último, a comunicação. Então, isso tudo, né, todas essas competências são fundamentais se a gente estiver falando sobre um aconselhamento nutricional, principalmente, então, à distância também, né, não presencial, agrega muito valor à nossa avaliação nutricional. E aí eu trouxe, né, um pouquinho desse olhar amplificado sobre a avaliação nutricional, porque a gente sabe, então, que para a gente fazer um bom diagnóstico nutricional, a gente precisa ter essa boa avaliação nutricional e, a partir disso, planejar a nossa intervenção, né, a nossa proposta terapêutica. E aí, para isso, eu acho que é fundamental que a gente tenha um olhar ampliado sobre o que é comer. Eu vou deixar uma perguntinha aí para vocês pensarem um pouquinho. O que é comer para você? Né? Você pessoa, você profissional, como é que você entende o seu comer? Por que você come?
E aí, depois de pensar um pouquinho sobre isso, o comer, ele é, né, um processo bio, psico, social e cultural, político. Então, antes mesmo da gente saber e falar sobre nutrição, já existiam alimentos, as pessoas já se alimentavam, já comiam. Então, existem muitos valores que vão além da biologia, né? A biologia é fundamental, né? O valor nutricional é fundamental para a gente ter promoção de saúde, mas é fundamental também que a gente pense, né, nesses outros fatores que direcionam o nosso comer. E aí, por que que isso é tão importante, né? A compreensão desses fatores é tão importante? Porque saber o como, o com quem, o porquê, o onde, o quando, fala muito da relação das pessoas com a comida, né? E se ela está te buscando para ajudar a melhorar essa relação, a melhorar o estilo de vida dela, é porque a gente precisa ajudar ela a olhar para todos esses pontos, né? Olhar a atitude alimentar dela, né? Olhar sobre os pensamentos, os sentimentos que direcionam todos esses fatores, né? E levam a ela a ter o comportamento de se alimentar ou de não se alimentar, né? Então, ter esse olhar amplificado ajuda muito o profissional a propor uma intervenção que seja possível daquele paciente sustentar, que seja gradativa, né? Que proponha mudanças gradativas, mudanças sustentáveis, né? E não dite o que ele tem que fazer, e aquilo fique muito desconectado da realidade dele, né? Porque quando a gente vê uma prescrição, né, uma intervenção muito desconectada da realidade do indivíduo, é porque essa avaliação nutricional não teve essa escuta ativa e terapêutica, né? Ela não foi sensível a ponto de captar o que que o comer era para esse indivíduo, quais eram os fatores que estavam envolvidos com o como, o porquê, o onde, o quando, né? Essas informações foram deixadas de lado, foram, né, não foram escutadas como deveria e contempladas nessa intervenção. Então, acho que agora que a gente, né, não tem a antropometria aí como um eixo central da nossa prática, explorar, né, esse olhar amplificado sobre o comer vai ajudar muito a gente ter, talvez, intervenções mais eficientes, né, porque a gente vai praticar muito a nossa escuta ativa. E aí é importante a gente entender que existem diversos fatores que vão influenciar as escolhas alimentares. Então, a gente tem fatores ambientais, como econômicos e sociais, o preço, a nossa cultura, disponibilidade, questões religiosas, propaganda. Então, isso tudo influencia as nossas escolhas. As próprias características dos alimentos, as propriedades físicas e químicas, a composição deles. Então, isso também impacta, né, nas nossas escolhas. A nível individual, a gente tem questões, né, fatores sensoriais, como as nossas preferências por aparência, cheiros, gostos, texturas. Isso tudo impacta nas nossas escolhas e na nossa formação de preferência pelos alimentos. Questões psicológicas, então, as nossas atitudes com a alimentação, as preferências, nosso humor, nossos traços de personalidade, né, o nosso desenvolvimento ali do comportamento alimentar. E questões fisiológicas, como percepção de sinais de fome, saciedade, os efeitos que os alimentos que a gente ingere têm pós-ingestivos, né? Então, a partir do momento que a gente ingere ele, quais são os efeitos que ele dispara no nosso corpo, os efeitos pós-absortivos, e isso está muito relacionado, então, com a composição nutricional deles, a idade, o nível de atividade, a hereditariedade. Então, isso tudo impacta a nível também individual nessa formação de preferência e de escolhas alimentares. E aí, então, gerando um comportamento alimentar. Então, o nosso comportamento alimentar vai falar sobre as nossas escolhas alimentares, ou seja, a nossa seleção, o tamanho das porções, e culminando, então, no fim, por um consumo alimentar, que seria a duração de cada refeição e a frequência com que eu faço. Então, é um processo, né, que é muito integrado, desde o ambiente em que a gente está inserido, o ambiente familiar, o ambiente social, até questões individuais, que vão gerar essa resposta comportamental de consumo, né? Que vai falar sobre a duração das refeições e a frequência também. Então, quando a gente olha, né, o comportamento alimentar, ele é muito complexo e muito integrado. Então, quando a gente começa a ter, né, noção dessa complexidade, da riqueza de informações que a gente pode ter a partir dele, a gente começa a pensar numa avaliação nutricional muito mais ampla, né, que traz muitas informações muito ricas para a gente, né?
E aí eu acho que talvez essas dúvidas e essas angústias em relação ao atendimento não presencial fiquem um pouco num lugar um pouco mais confortável. E aí, para finalizar a minha apresentação, eu espero que, né, falando um pouquinho sobre essa avaliação nutricional diferente, que a gente perceba que tem uma necessidade aí de ampliar o olhar sobre a nutrição. A nossa relação com a comida, o papel que ela tem na nossa vida, é muito maior do que somente o valor nutricional e biológico dela. E a partir do momento que a gente entende isso e pratica, né, e coloca isso na nossa prática, a relação com o paciente, o vínculo terapêutico tende a ficar muito mais fortalecido. E a gente conseguir, né, captar informações muito potentes para construir uma intervenção eficiente para esse indivíduo e, de fato, promover saúde. Então, eu trouxe aqui só para finalizar algumas palavrinhas que eu acho que direcionam muito, né, esse olhar para o comportamento alimentar e essa prática, né, olhando então para o comportamento a partir de uma escuta ativa e de curiosidade, né, do paciente. Então fala sobre inovação, sobre escuta, sobre ética, sobre acolhimento, vínculo, empatia, o nosso conhecimento técnico, a nossa curiosidade. Isso tudo traz muito uma ideia de aconselhamento nutricional, né? Então, quem quiser também aprofundar um pouquinho em relação, né, a esse olhar mais investigativo e mais aberto para a história de cada indivíduo, pode estudar um pouquinho sobre aconselhamento em saúde, aconselhamento nutricional, que fala muito sobre fazer essa avaliação nutricional de uma forma menos prescritiva, né? Fazer essa prática da nutrição de uma forma menos prescritiva, e uma avaliação nutricional mais atenta, de mais escuta e mais acolhimento. Era isso que eu queria falar, né? Complementando o vídeo da Fernanda. No vídeo da Fernanda, ela também fala um pouquinho sobre a parte mais burocrática, né? De pagamentos, de agenda, de plataforma. Eu acho que isso tudo é muito importante do profissional, né? Cuidar, estar atento. Eu costumo fazer também um contrato que eu chamo de compromisso terapêutico com os pacientes, em que você pode descrever tudo isso, né? Todas essas mudanças, todas essas adaptações, para acordar e ficar bem clara a relação entre vocês. Cuidar da relação terapêutica é muito importante para todas aquelas competências que eu mostrei, de confiança, de imagem, de comunicação, né? E aí a nossa promoção de saúde, ela é muito mais eficiente, muito mais potente. Então era isso que eu queria dizer. Obrigada e até a próxima.